Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai ver esse vídeo. Eu sou a Daniele, da Dani Toscari. Eu sou confeiteira há mais de 15 anos. Esse aqui é meu esposo, o Adílio. Ele é projetista da construção civil. Juntos nós estamos empreendendo e nós queremos compartilhar um pouco com vocês dessa rotina de como é empreender como casal. Desafios. E por que nós decidimos criar esse canal? Eu vi a necessidade de compartilhar um pouco de como começar com poucos recursos, né, e conseguir chegar em algum lugar. Eu iniciei na confeitaria em 2009, 2010, naquela época não tinha canal de YouTube, não tinha vídeo, não tinha nada para ajudar a entender um pouco de confeitaria. Hoje tem muito conteúdo, mas eu acho que sempre é bom mais conteúdo, quanto mais melhor. E eu quero mostrar um pouquinho desse dia a dia da confeitaria dentro de casa. Eu trabalho há mais de 15 anos com confeitaria e eu nunca tive um espaço meu, né? Só meu, sempre trabalhei na cozinha de casa. E eu queria compartilhar um pouco desse desafio que é trabalhar dentro de casa, com família, com filho, com marido, com cachorro, com tudo acontecendo, né? Mas que é possível. E o que vocês precisam entender também é que, como um casal, nós também vamos trabalhar aqui mostrando como que é essa rotina, né? Como que é esse dia a dia de trabalhar como um casal. Porque nós sempre prezamos também de trabalhar de uma forma econômica, não de uma forma relaxada, mas de uma forma econômica. Porque a gente não tem, por exemplo, dinheiro para ficar investindo tanto assim no negócio, né? Na confeitaria. Então a gente faz como dá, né? Então nós vamos trabalhar fazendo alguns móveis, nós vamos trabalhar construindo, adaptando, né, o que precisa ser feito para o momento. Às vezes resoluções paliativas, mas que precisa ser feito, porque o que nós acreditamos é que dá para você fazer com o que você tem. Eu não tenho muitas condições, com a pouca condição que você tem, dá para fazer alguma coisa, né? Então, nós vamos apresentar um pouco dessa trajetória para vocês. É certo que o que passou não dá, né? O que passou a gente só vai contar e vocês vão ter que acreditar, não tem muito o que fazer. Acho que talvez eu ache alguma outra foto perdida por aí, mas Verdade. Eu tenho pouco conteúdo desse início. E até falando desse início, né, queria compartilhar um pouquinho como é que foi. Eu acredito que, como muitas de nós, né, começou por uma necessidade, e eu não fui diferente. A maioria das confeiteiras que eu conheço começou porque teve um filho, precisou se ausentar do trabalho, queria ficar e cuidar do filho, queria estar mais dentro de casa com a família, né, ou de repente não conseguia se colocar dentro do mercado de trabalho, e outras porque realmente gostam, né, de cozinha, gostam de doce. Eu comecei por uma necessidade, mas não foi nenhuma dessas, né? Eu trabalhava numa empresa, na época eu sempre trabalhei na área de indústria, trabalhava, né, numa área financeira, e a minha cunhada pediu um dia para ela ia sair mais tarde do trabalho, era aniversário do meu sobrinho, e ela não ia conseguir fazer o bolo de aniversário dele. Ele não comia qualquer bolo, né? Ele não gosta de bolo com chantilly, então ela sempre fez os bolinhos para as festas, e ela pediu se eu poderia fazer. Então, sobrinho, obrigado. Obrigado, Caio. E aí eu falei, tá, eu faço, mas eu não tinha assim nenhum manejo com cozinha. Na verdade, eu cozinhava bem mal quando eu casei. A gente brinca que quando eu casei, eu não ganhei ele pelo estômago. Eu chamei ele pra almoçar em casa um dia e falei que ia fazer um almoço especial. E era lasanha e pudim. Aí a lasanha ficou dura e o pudim dava pra tomar de canudinho. Ela conseguiu deixar a lasanha queimada nas bordas e crua no meio. Mas hoje eu faço uma lasanha. Não, hoje eu faço uma lasanha. Brincadeira, viu? Modéstia à parte. Eu investi minha na lasanha e planta. meu pudim. Eu investi na planta, gente, deu certo. Mas eu não sabia cozinhar nada. Então o que eu fiz? Comprei bolo de... Voltando, né? Comprei um bolo de saquinho. E fiz um brigadeiro e tal. Só que eu queria fazer alguma coisa pra ficar bonito.
E aí eu fui atrás de um papel de arroz, que eu já tinha escutado falar, que era colocava em cima e tal. E eu fiz esse bolo, eu vou ver se a gente consegue achar nos arquivos aí. Verdade. Se tá salvo em Eu acho algum que eu canto. Aí a gente, vou postar aqui pra vocês. Se tiver, eu postei aqui, ó. Pra vocês verem a primeira obra de arte. Só que eu gostei tanto de fazer aquilo me deu uma alegria de fazer naquele dia. E ver a felicidade do meu sobrinho, que não esperava que o bolo ia ter o símbolo do São Paulo, que ele gosta. Primeiro bolo de São Paulo. Eu fiquei tão feliz. E aí o próximo aniversário foi o aniversário da minha irmã. E eu quis me arriscar. Ela já gostava de chantilly, gostava de outras coisas. Eu falei, então eu quero fazer um bolo confeitado. E foi o primeiro bolo confeitado que eu fiz. Na época também não tinha vídeos, não tinha muita instrução. A gente tinha um pouquinho acesso à internet, né? Pouco acesso à internet. Mas ainda assim eu consegui algumas referências. E consegui fazer uma decoraçãozinha ali com bico de confeitar. E ficou bem fofinho. Acho que eu vou procurar foto também pra postar aqui pra vocês. Se tiver, postamos aqui. E aí, eu tenho minha sogra, ela sempre incentivou muito a gente a essa parte criativa. Na verdade, qualquer trabalho assim manual, ela sempre incentivou muito. E aí ela começou a me dar um incentivo pra fazer bolos assim, né, Na verdade, ela já falou assim, faz pra vender. Eu falei, nossa, mas eu nem sei. Eu falei, não, vou fazer pra família primeiro. Ela, não, põe pra vender. E aí eu comecei a fazer alguns cursinhos na época em Osasco. A gente mora aqui. A gente mora em Santana do Parnaíba, mas a gente era de Osasco antes de casar. Tinha um lugar que tinha cursos para confeitaria e eu fiz alguns cursinhos assim básicos, assim, de chocolate. Era cursos que você fazia, curso de 2 horas e tal. E eu comecei a gostar daquilo. E até que, por intermédio dela, né, da minha sogra, ela tinha uma pizzaria e começou a divulgar para os clientes dela. Começou a aparecer uma encomenda aqui, outra lá. E eu trabalhando, né? Eu trabalhava na empresa na época. Só que eu sou muito empolgada. Não demorou muito para que eu já chegasse no meu chefe e cheguei nele e falei, olha, eu sei o que eu quero fazer da minha vida, eu quero empreender. Isso em 2010, 2009, né, gente? 2009, 2010. E aí eu falei, por favor, me ajuda, faz o meu acerto aí, eu quero ir embora, quero empreender. E ele falou, quem sou eu para segurar alguém que quer empreender? Vai na fé. E então, saí e fui realmente trabalhar com confeitaria. Na época tinha uma senhora, todas as confeiteiras que eu conhecia já eram bem mais velhas, né? E era engraçado que eu era uma mais nova, bem mais jovem. Parecia que confeitaria era cerveja de terceira idade, né? E era mesmo, né? Não tinha muitas confeiteiras jovens. Hoje a gente tem muita confeiteira jovem. Mudou. E aí tinha uma confeiteira que era referência na nossa cidade, que é a dona Adelina. E eu pedi algumas informações, ela me deu até a cópia da massa de bolo dela, né? Pra eu fazer. Obrigado, dona Adelina. E foi assim, no começo foi assim. Pedindo algumas, ligando mesmo, né? Porque não era igual agora o WhatsApp, né? Eu passava algumas informações e tal. Fui errando, errei muito. Gente, eu errei demais. Eu derrubei muito bolo. Eu fiz chantilly que vazava pelo bolo quebrado. Meu Deus, foi muitas coisas assim que aconteceu nesse caminho. Mas sempre, uma coisa que eu sempre tive assim comigo, né? Errou, conserta e continua. Isso nunca me parou. Isso não. Outras coisas me fizeram parar. Mais pra frente eu conto pra vocês. Mas isso nunca me parou de ter problema com o bolo. Mesmo que fosse um bolo de cliente, eu já saí da minha cidade, fui em outra cidade para poder consertar algo que não estava muito legal. E eu sempre fui muito transparente com os clientes. Eu falava, eu tô começando, né? Porque elas assustavam quando eu abria a porta que vi uma moça, né? Falava, você que é a confeiteira? E aí, mas ainda assim, eu tive muitos clientes que desde aquela época estão até hoje comigo. Verdade. Mesmo todos os problemas que teve nesse caminho, não me abandonaram, continuaram comigo, entre indas e vindas, que eu vou contar pra vocês, porque não foi um caminho contínuo, continuaram comigo. E eu sou muito grata a Deus por essas pessoas, né? Eu louvo a Deus porque foram pessoas que foram colocadas no meu caminho para me incentivar a continuar, mesmo com todos os problemas. Bom, ao longo dos vídeos eu vou contar um pouquinho mais sobre a nossa história, né? Mas entre essas indas e vindas, eu fiquei
trabalhando dentro de algumas empresas, trabalhando com a confeitaria. Outros tempos eu parei, fiquei só com confeitaria. E dessa vez eu decidi recomeçar e retomar realmente com uma determinação que isso cresça, né? Porque eu tenho um sonho de ter um espaço, eu tenho um sonho de ter uma loja, né? E dessa vez eu quero que isso aconteça, eu quero fazer isso acontecer. Vamos trabalhar e eu conto com a ajuda do meu excelentíssimo. E eu queria deixar aqui um incentivo para você também, né? Assim como eu acredito que tem muitas confeiteiras que na hora que aperta a conta, que às vezes você não consegue repor um material, o seu estoque, quando você tem esse tipo de problema, que o bolo você não está conseguindo acertar, você não consegue ter uma produção boa, você acaba desistindo, né? E volta às vezes para o mercado de trabalho convencional, se frustra porque você ama fazer o que você faz, você só não está conseguindo administrar aquilo. E eu entendo o quanto isso é frustrante, porque eu vivi muito isso. Eu amo a confeitaria, eu amo confeitar, eu amo produzir, eu amo entregar, eu amo ver meus clientes felizes, eu amo acompanhar. Eu fico até emocionada, porque eu recebi ontem um bolinho, né, de um mêsversário. Eu amo fazer mêsversário, porque eu vou acompanhando o crescimento das crianças. E é emocionante, porque você faz parte, né, da vida das pessoas, de coisas boas. Então, eu amo isso, só que muitas vezes eu precisei abrir mão disso porque eu não conseguia pagar as contas, né? Então, eu quero falar para você que também, assim como eu, desistiu e precisou recomeçar. O recomeço sempre exige muito mais esforço da gente, né? Começar é fácil, as pessoas sabem que você está no início. O recomeço, às vezes, a gente tem vergonha, né? A gente fica triste, frustrado de retomar, do que as pessoas vão pensar, do que vão falar. E eu quero te incentivar a que você continue, que você faça aquilo que você tem, porque a confeitaria, assim como muitas profissões, mas a nossa profissão, além de ter muito estudo, muita dedicação, é um dom, né? Não são todas as pessoas. É um dom de se doar. Você tem que ter muito amor para fazer o que a gente faz, né? Tem que depositar muito amor. Então eu quero te incentivar a não desistir. Não desista disso, não desista do seu sonho, né? Se precisar parar um pouquinho ou dar alguns passos atrás para que você volte depois e retome, faça isso. Mas continue com aquilo que está no seu coração. Eu quero aproveitar e mostrar para vocês também um pouquinho de como eu trabalho, né? Já aproveitando para incentivar você também, porque às vezes você fala, não tenho espaço, eu não tenho onde trabalhar, estou frustrada. E eu trabalho já há muitos anos, já faço bolo, né, para casamento, bolo para evento grande. Já cheguei a fazer aqui, produzir em um dia de produção pegada, mais de 20 quilos de bolo. E vocês vão ver o espaço que eu trabalho, tá? Não é uma cozinha industrial, não. É o sonho, né? Mas chegaremos lá. Não é uma cozinha grande. Chegaremos lá e que você esteja com a gente. É isso aí. Então eu quero mostrar pra vocês. É uma cozinha normal de uma casa. Uma cozinha convencional. Não tem nada de diferente da minha cozinha. E daqui, muitas vezes a gente até sustentou, né, amor? Durante a pandemia, a gente levantou dinheiro para pagar as contas, para tocar a vida. Exato. Né? E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então, gente, essa aqui é minha cozinha, né? Começando aqui pela geladeira. Essa geladeira aqui pequenininha não é a minha geladeira, a minha tá em outro local aqui. Essa aqui minha sogra me emprestou temporariamente, eu tô usando ela, mas tá servindo. Aqui do ladinho já é o meu fogão de 6 bocas, onde asso todas as massas. Eu não tenho outro forno, eu só utilizo esse aqui. Do lado já é a minha pia, aonde esse espaço aqui é onde eu uso como bancada para bater massa e produzir. Aqui desse lado vocês já tem armários, só esse armário que eu tenho, tá, gente? Eu não tenho outro espaço, não. É aqui que armazena tudo. Então era esse armário aqui, ficava tudo bem apertado, mas a gente se virava. E atrás de mim aqui a bancada. Um cuidado que a gente tinha, né, amor? Às vezes, por exemplo, caixa de leite condensado, a gente não tinha espaço para guardar, a gente sempre colocava alguma coisa para ficar elevado do chão, né? E uma coisa muito importante que aconteceu, lembra aquela chuva que deu? Sim. Acabou entrando água aqui, se as coisas não tivessem fora do chão, né? Então, mesmo que você tenha um lugar apertado, um espaço apertado, tome esse tipo de cuidado, tire do chão, não deixe nada do chão, até porque é alimento, né?
tá dentro de uma caixa, tudo, mas é importante. Sim. Dentro da condição que você tem, sempre faça o seu melhor. É verdade. Então, assim, é bem apertado, né? Não é um espaço adequado para uma cozinha, mas dá para trabalhar. Já foi mais difícil, gente. Eu trabalhei dentro de um apartamento 1 ano. Num apartamento, um apartamento de 44 metros quadrados na pandemia. Eu decidi, e nessas indas e vindas que eu vou contando para vocês, eu decidi, a empresa que eu estava trabalhando na época não tinha como mais atender por conta da pandemia, era uma empresa de equipamento solar, então não dava para os técnicos fazerem as visitas. E eu falei, quer saber, eu vou voltar com o bolo, porque tá todo mundo em casa, esse povo precisa comer. E, gente, eu nunca vendi tanto bolo. Ele teve que dar um tempo no serviço dele, nas coisas dele, para me ajudar com as entregas, porque eu fiz muito, produzi demais. E a bancada que você tinha lá era metade dessa. Porque aquelas cozinhas compartilhadas com a sala, né? Então era uma bancada pequena e uma mesa de 4 lugares. E detalhe, e era que tinha. E o fogão era de 4 bocas. 4 bocas, bem verdade. Né? A pia de 1,20 m. Isso. Espaço, assim, quase zero. E não dava pra trabalhar depois das 10, porque senão o condomínio pegava a gente, né? Aqui eu ainda trabalho até mais tarde, porque é uma casa, né? Então, na pandemia, a gente tava nessa casa, a gente se virou, a gente conseguiu produzir. Apartamento. E a gente conseguiu produzir, por isso que eu quero deixar esse incentivo. Dá para fazer aonde você tiver, com o que você tiver. Uma coisa que a gente tinha que fazer por estar no apartamento eram compras. A gente comprava mais vezes durante o mês. Às vezes a gente comprava 2 vezes na semana. Eu não tinha onde guardar nada. Então a gente fazia essas compras semanais, né? Para poder. Às vezes até 2 vezes na semana, né? Porque tinha que guardar a compra da casa e da confeitaria, né? Mas realmente foi uma retomada assim, que eu vi que ali dava para fazer. No Natal a gente produziu tanto, né? Salvou assim o final do ano. Então dá para fazer. Então, gente, não perca tempo. Não fique esperando a condição perfeita. Na verdade, a condição perfeita que você tem é a que você tem agora. O que você tem agora, você pode fazer alguma coisa. Então faz alguma coisa agora. Eu não sei se talvez você vai ter que lutar só com os equipamentos, lutar só com o espaço, ou lidar com a parte emocional, porque como a Dani disse, retomar às vezes não é fácil. Mas vença isso. Existem propósitos e a gente pode vencer e alcançar esses propósitos. E a gente quer compartilhar com vocês uma novidade, né? A gente está em crescimento, graças a Deus. Glória a Deus. Então, em breve eu vou ter uma cozinha só minha e eu quero compartilhar com vocês a montagem dessa cozinha. Eu tenho os planos de em breve estar trabalhando com delivery, embora eu já trabalhe com delivery, mas é algo mais informal. A gente quer formalizar essa parte do delivery, então para isso a gente está construindo uma cozinha com as nossas limitações, adaptando naquilo que a gente tem, e vocês vão acompanhar tudo isso com a gente. E é um cômodo aqui de casa, então na verdade vocês vão ver que cômodo era, não fala ainda, e vai ficar pro próximo vídeo. Era um cômodo muito especial, muito bom, assim. Eu acho que era o melhor cômodo da casa. Ai, conta! Não. Próximo vídeo. E aí, nós transformamos isso na cozinha da Dani. Então, nós já mudamos para lá. Boa parte ela já está trabalhando lá. E nós estamos fazendo melhorias, né? Tem a instalação, por exemplo, de uma pia, porque ela não tinha encanamento, não tinha nada. E nós já fizemos a instalação da pia, que nós vamos apresentar até no próximo vídeo como é que foi essa jornada aí. A gente vai apresentar esse upgrade para vocês. Então é isso, gente. Eu quero convidar vocês a acompanhar esse canal, a nos seguir, né, a indicar para quem você sabe que está aí nesse início, não só na confeitaria, mas como qualquer empreendimento tem seus desafios. Então, curte, se você puder. Compartilhe com quem você sabe que vai gostar de assistir esse conteúdo. E deixa aqui nos comentários
quais foram suas dificuldades, quais estão sendo, como foi seu início, como está sendo iniciar, né? E dentro daquilo que eu, o Adílio, também puder ajudar, tirar algumas dúvidas, eu quero ser para você bênção, como eu tive algumas pessoas no meu caminho que foram bênçãos, que me ajudaram, Sempre que temos. me deram dicas. Então eu quero também poder abençoar a sua Peraí, vida. deixa eu falar isso de novo. Cachorro. Bingo! Então, gente, curta, comenta, compartilha com quem você acha que vai ser útil esse vídeo, né? Quem está começando, quem está no meio do caminho, né? Quem precisa de um incentivo, não só na confeitaria, como em toda a área de quem for empreender sozinho, empreender como casal. Eu acho que a gente quer, na verdade, com esse canal também ajudar as pessoas, assim como eu, quando comecei, tive pessoas no meu caminho que foram bênçãos, me ajudaram, me deram direção. Eu quero também poder ajudar. E até móveis. Eu quero também poder ajudar e compartilhar naquilo que eu puder. Quero ser bênção na vida de vocês, né? Então, se tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser deixar aqui, eu sempre vou estar respondendo e podendo auxiliar naquilo que eu tiver ao meu alcance. Postaremos vídeos semanalmente, então não deixe de nos acompanhar e eu espero que vocês estejam conosco nessa jornada. É isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Beijo, fique com Deus.